Vamos dar início, né, ao nosso último encontro nesse semestre e, de certa forma, celebrar um pouco do que foi feito, né, durante esse longo ano, né, no caso da T7 e no caso da T8, desse primeiro semestre. A gente espera que a experiência que vocês desfrutaram nesse primeiro semestre, no caso da T8, e durante todo o curso, no caso da T7, possa ter contribuído, né, para um fortalecimento, acho que, da paixão que vocês já tinham inicialmente quando vocês entraram na escola. Quer dizer, a gente espera que as pessoas, quando saiam, terminem um processo da escola, saiam mais apaixonados pela arte e pelo cinema, porque, de certa forma, é isso que acaba conduzindo, acho que, cada um de vocês, né, a entrar na escola. E a gente espera que a escola tenha proporcionado né, a chance de deixar essa paixão mais intensa, que possa contribuir para o restante da carreira de vocês, independente de vocês seguirem ou não na área, né? Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de ver os trabalhos finais da T7 e alguns dos trabalhos iniciais da T8. Né? Isso espero que dê um fecho, né, do trabalho, né, da T7 e indique um norte, né, para a T8 que está começando agora. Nós vamos ver também o trabalho que vocês fizeram conjuntos da Noite de Quinos, que talvez algum de vocês, né, tiveram a oportunidade de participar. Então, a exibição está variada e tem também os trabalhos da disciplina do Lopreto, né, de estética, direção de arte, que nós, né, fizemos um condensado com as fotos dos trabalhos de vocês, e a gente pode, de repente, também vai olhar aqui. Esse é o primeiro, né, no caso da T8, o primeiro de uma série de outras encontros que a gente espera, né, fazer todo o semestre para poder exibir, né, a produção da escola. É evidente que a gente quer agradecer o MIS, acho que é a primeira vez que nós fazemos aqui no MIS. É uma oportunidade muito interessante, acho que importante para a gente. Acho que esse espaço é um espaço que vocês devem aproveitar, quer dizer, do ponto de vista das exibições, a mostra de curta que sempre está hospedada aqui no MIS. Então, né, a gente, de certa forma, se sente honrado, né, de poder estar, né, usando esse espaço aqui. De qualquer forma, né, eu acho que é sempre uma experiência única quando a gente deixa de ser um apreciador, né, do cinema, da arte em geral, e passa a ser um realizador. Quer dizer, e essa transição, né, ela é sempre intensa, porque quando a gente começa a fazer os nossos próprios filmes, quer dizer, quando a gente depara com as dificuldades, com as limitações, com todo o processo que leva, né, à conclusão de um trabalho, eu acho que aí a gente passa a perceber certas coisas que estão né, contidas no processo de realização visual. Quer dizer, eu acho a experiência que eu tenho, que espero que vocês possam, de certa forma, descobrir isso, é que quando a gente assiste um filme como O 8,5, né, do Fellini, e a gente vê, né, né, toda a dificuldade, toda a intensidade que é, né, que aquela angústia daquele realizador, né, que está envolvido no meio de um processo
e tendo que tomar uma série de decisões e lidar com uma série de questões, né, para a conclusão do próprio filme, eu acho que já é impactante quando você é apenas uma pessoa que é apaixonada por cinema. Mas quando a gente passa pelo outro lado, quer dizer, quando a gente lida com a ideia de produzir, quando a gente vivencia as dificuldades, as infinitas decisões que a gente tem que tomar todo o tempo no processo de realização, né, de um filme, eu acho que aí a gente descobre a real dimensão desse filme. Quer dizer, né, talvez vocês tenham passado por alguns dessas dificuldades envolvidas, né, no processo de confecção do filme. Eu acho que, para quem está terminando a escola, quer dizer, né, eu acho que, no caso da T7, né, foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que, apesar das inúmeras dificuldades que nós enfrentamos, né, ao longo do curso, espero que tenha sido útil. E para a T8, espero que, né, seja o início de uma jornada igualmente gratificante para vocês, como é para nós podermos né, trabalhar com vocês. Depois da exibição dos filmes, tem mais ou menos 1 hora, né, nós vamos abrir para uma discussão com os realizadores, né, e certamente, eu não sei se o Lopreto gostaria de falar agora ou logo depois de passar o... Você quer de repente fazer alguns comentários a respeito? Né? Lopreto, professor de história. Tudo bom? Bom, eu estou muito contente de a gente poder mostrar o trabalho, não é, no início, não é um lugar qualquer. Eu acho super importante, hoje, mais do que nunca, uma das coisas que a minha geração batalhou muito para ter espaço para mostrar o trabalho. E hoje é muito difícil mesmo. E a gente consegue um espaço, não é, para exibir o trabalho de alunos do primeiro semestre. Eu sei que estão trabalhando nos cursos de fotografia, penso comigo, é uma prática completamente diferente de ensinar cinema e também de fazer cinema, né? Já que é um outro formato, é um formato diferente, não segue as narrativas lineares, ele precisa de toda a nossa capacidade de abstração e de envolvimento sensorial, sensível, total na construção do trabalho, e o que não é uma prática nem um pouco comum, lhes garanto, em qualquer outra escola. A gente tem tido na LCV também uma oportunidade, como é a oportunidade de mostrar aqui, e de estudar lá, e de dar aula lá, de poder estruturar projetos, não é, de ensino-aprendizagem em arte, no caso cinema, com total paixão pela experimentação. Ela é a base estrutural, ela que abre os canais de comunicação das pessoas, não é? E por uma coisa que é a coisa mais fundamental no trabalho, o desenvolvimento da tua expressão sensível. O resto a gente aprende, são técnicas, né? São teorias, são informações. Mas uma coisa é acordar todo o nosso complexo sensorial e o mistério junto para desenvolver uma expressão individual cada vez mais abrangente e bela. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial em relação a qualquer outro lugar que produz cinema, né? Tanto no conhecimento quanto fisicamente, né? Em filmes. Eu estou muito feliz e acho que o conjunto de trabalhos de 2 turmas acaba dando para a gente também um retorno que nem sempre a gente consegue ver nos outros lugares, né?
E esse retorno para nós que pensamos a escola, que trabalhamos na escola, né, que atuamos pela escola e na escola, eu acho muito importante. Vocês estão de parabéns. A gente teve poucas 8 aulas, produzimos trabalhos de uma visão onde todas as individualidades estavam ali. Era impossível não ver você, cada um dos alunos dentro daquele conjunto, né, narrativo, com imagens, impossível, não é? Uns mais, outros menos, mas todo mundo visível ali. E isso é fundamental. Quando a gente desenvolve a nossa capacidade expressiva, a gente está junto, exercitando a nossa capacidade de emocionar o outro, né, de chegar no outro. Eu acho que sem isso não existe arte, não existe cinema, não existe poesia, não existe coisa nenhuma. Ou eu sou capaz, não é, de chegar no outro, ou não. E para chegar no outro a gente precisa de muita experimentação e trabalho interior para se libertar, não é, de condicionamentos, enfim, de memórias, não é, aí ancestrais, do conjunto da nossa época, não é, das nossas vidas individuais e do conjunto, né, das necessidades de sobrevivência. Vocês estão de parabéns e obrigado por estarem aqui. Antes da gente começar, em relação ao T7, ainda nós vamos ter mais um semestre só com as realizações, né? Eu estava aposentando eles muito antes da... então esses ainda não são os finais, mas como, né, levaram um certo tempo, eu acho que esse é o meio do, né, é o meio do processo que a gente não havia conseguido exibir ainda. Então tem mais ainda um semestre para ter 7, que vocês podem conviver juntos ainda. Então é isso, acho que viram. É rapidinho que eu vou falar, tá? Os trabalhos da turma 8 não tinha necessariamente a obrigação de terminar para passar aqui, como foi falado para vocês desde o começo. Mas alguns alunos conseguiram terminar e vão ser exibidos. Mas os que não terminaram, que falta finalizar, a gente vai estar marcando no início das aulas a avaliação dos professores para ver os trabalhos. Como a gente tem uma parceria com o SESC, de fazer também uma exibição desses trabalhos, os que vão passar hoje e os que não foram entregues no SESC também. Então não precisa, quem não entregou não precisa ficar preocupado, porque vai passar de novo. Tá? Se der certo, de repente aqui de novo, essa parceria que nós temos com o SESC, então vai ter outra exibição. A outra coisa, os curtas que vão ser exibidos, tem um curta que se chama Criar de Sangue, que foi feito na oficina, junto com o COIESES, que é da Oficina Metropolitana. É um projeto, inclusive, que está se encerrando em todo o estado de São Paulo, infelizmente. E esse trabalho ele foi feito junto com o pessoal do CAPS, com o pessoal do Centro de Atenção Psicossocial. Então, eles trabalharam questões que eles trouxeram da vida deles e pelo fato de eles serem assistidos ao CAPS, principalmente alguns por serem usuários de droga. Então, vocês vão ter de repente, tecnicamente, assim, não tenha tanta coisa, né? Mas eles têm muito da história deles, dos atendidos do CAPS. Eles ficaram na escola de maio até outubro, então é muito interessante, assim, muito sensível, eu acho, pela história de como foi feito, das pessoas que participaram dessa oficina. E outra coisa, às 18 horas a gente vai fazer uma outra exibição. Então, se alguém tiver escrevendo para vocês ou vindo, assim que terminar, a gente dá um tempinho, a gente passa todos os filmes de novo. Se alguém chegar atrasado alguma coisa, pode falar para vir que dá para assistir. E a última coisa, o MIS, ele deu alguns ingressos para os alunos, porque como eu havia falado para eles que era uma formatura, assim, uma finalização de trabalhos, eles deram alguns ingressos para alunos e só que não tem para todas as pessoas que estão aqui, mas eles deixaram também alguns ingressos para comprar. Então, no caso, não vai pegar fila. Então, quem tiver como convidado, quiser pegar o ingresso, que é cortesia, no outro eu entrego uma fichinha que vocês podem comprar sem precisar pegar aquela fila. Aí, no final, vocês falam comigo e eu faço a distribuição, quem tiver interessado em ver a exposição. Nossa,
Certamente nós temos representantes de todos, mas aí eu não sei como é que a gente faz. Da T7 está a Érica, a Jane não está, né? Aliás, a Jane... A Jane que dirigiu, ela já teve o bebê? Já. Então, você quer vir à frente para, de repente, falar um pouco da experiência? Sou a Érica, da T7. Eu escrevi o roteiro do romão, fiz a assistência de direção. Nosso grupo era um grupo de 8 pessoas, né? E, sim, foi o exercício que a gente mais teve tempo assim, de planejamento, para ensaiar, discutir como é que ia ser direção de arte, produção e tal. Então foi o curta que a gente teve mais assim, tempo para pensar, planejar. Então foi um exercício muito o melhor que a gente fez, né? Porque deu assim, esse tempo assim, bacana de pensar mesmo o que a gente queria fazer, como que ia fazer, e orçamento e tal, ensaios, né? Então foi uma experiência muito legal, assim, um exercício muito bom que a gente fez, apesar de uns problemas, né? Mas isso é natural. Mas no final das contas deu tudo certo. Assim, não fica exatamente como a gente imagina, mas saiu, nunca fica, né? Porque, assim, o início, a ideia inicial era ser mais uma tragicomédia, mas acabou ficando mais um drama, né? A gente partiu mais para assumir que ia ser melhor um drama, mas ficou legal do mesmo jeito. É isso. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ter uma curiosidade, né, a respeito do processo? Enquanto vocês vão pensando, deixa eu aproveitar, quer dizer, falar da sua experiência como roteirista, quer dizer, o fato, né, aquilo que você escreveu no início e que vai sendo retransformado, né, o Bresson disse que um filme nasce 3 vezes, né, quando você escreve, quando se dirige e depois na edição, quer dizer, desse processo todo, o que você... Bastante sim, modificações, né, porque o roteiro era de um jeito, aí depois, sim, eu simplifiquei para poder, assim, ficar mais viável para a produção. Então teve várias, assim, alguns cortes que a gente achou que estava meio complicado. Tinha uma cena que tinha arma, ele tirou a arma. Tinha uma cena que ele ia se matar na varanda, ele tirou a varanda, por causa que, como foi a gente filmou na casa da Jane, que era alugada, né? Então a proprietária estava dando problema, então a gente pediu não usar a varanda, a sacada, que era já parte da proprietária. A gente teve que fazer algumas modificações, mas assim, a ideia básica é do suicida potencial, né? Ele tenta se matar, quando ele não quer morrer, aí ele vai morrer. Essa ideia principal está aí, né? Então, apesar dessas modificações que a gente teve que fazer. E assim, era mais uma comédia mesmo, porque quando eu apresentei o roteiro para a professora, né? Aí ela leu em classe e tudo, aí assim, o pessoal riu, né? Então a gente ficou na minha cabeça que ia ser mais uma comédia escrachada, mas na prática não ficou assim, né? Mas ele tem um lado cômico, ele tem uma... Porque no fundo, a tragédia dos outros é sempre cômica pra gente, né? Mas de certa forma é uma perversão, mas... Aí a gente fez um dia de ensaio geral, um ensaio só para o ator, um dia de ensaio geral. Aliás, o ator está aqui. O Fábio Garcia, Romão. Nós também, né, parabenizá-lo. Acho que não é fácil, né, lidar com essa coisa que vai do humor, tem um lado humorístico, acho que tem esse lado trágico, né? Eu acho que você está de parabéns, eu acho que o resultado.
Foi super paciente, assim, Eles deram muito sofreu pra trabalho caramba para vocês? no ensaio, porque a gente tinha muita coisa que a gente não aproveitou, né? A gente não aproveitou e tal, mas foi bacana, assim. O cabelo platinado era pro papel também? Era pro... Não, ele já tava Já assim. Na verdade, esse é o cabelo falso. É aquele branco. A gente teve um dia de ensaio geral e 2 dias de gravação, né? 2 dias de gravação que foi assim, a gente tava morrendo já. Mas no final das contas sempre vale a pena, né? E essa experiência sua de ter feito assistência de direção e ter sido a roteirista, isso você achou que foi mais fácil ou foi mais difícil? É difícil. Eu, assim, tive que trabalhar muito desapego, né? Mas, assim, não é meio difícil. Falei, assim, que era mais fácil se eu tivesse dado o roteiro para outro grupo. Aí eu não ia estar me envolvendo em nada. Mas como era do meu grupo, eu estava no meu roteiro, eu estava no grupo, então aí foi difícil, assim, trabalhar desapego, né? Porque aí tinha coisa assim que a diretora, né, a Jane, ela tinha a visão dela, né, a criação dela. Aí eu ficava pensando assim, poxa, se fosse eu não ia fazer isso. Mas eu fiquei na minha. Em alguns momentos eu dei o meu espetáculo, falei, isso aqui não está muito legal. Mas assim, eu deixei para ela teve liberdade de criar, de fazer como ela achava. E alguma coisa surpreendeu você nesse processo? Tem algumas cenas que ela incluiu que ficou legal. Então assim, mas ficou bem legal, esse detalhe de que ele bateu na parede, assim, que ela incluiu, eu achei interessante. Mas é difícil. Falei, pô, era assim, não tinha pensado assim. Mas aí não. Mas esse isso. é o conflito eterno. Quer dizer, sempre. E ainda mais quando eu acho que você tem uma relação de igualdade. Quer dizer, se o sujeito vende o roteiro dele, é contratado, ele faz o roteiro, ele está sendo pago para isso, o sujeito pode usar ou não pode usar. Quando vocês trabalham numa relação de igualdade, quer dizer, é muito mais difícil que essa aqui. E aí na hora de editar, né, a gente ficou eu, o Ricardo, que eu editou, e a Jane, a gente ficou em 3. Aí que eu dei mais espetáculo ainda. Eu falei, não, peraí, agora eu vou dar um espetáculo. Mas aí no fim, a gente acabou entrando em um acordo, assim. Tinha coisa, não sei, vocês não repararam, mas tem um erro de continuidade ali, não sei se alguém reparou. Mas aí eu tentei, falei, vamos tentar tirar isso aqui. Só uma coisa que a gente conseguiu tirar, foi o áudio do locutor, tinha uma parte que ele errou mesmo as palavras, aí deu para cortar. Mas as outras coisas não deu para cortar. Falei, deixa, aí o Ricardo falou, deixa assim, ninguém vai reparar. Não tem como tirar também, não tinha como. Mas acho que essa coisa, eu acho que isso é uma boa lição, se vocês tiverem oportunidade de ler. É um dos poucos livros sobre montagem, né? Que é o Num Piscar, né, de Olhos, que fala da experiência do montador. Ele é o montador do Poderoso Chefão, e do Apocalipse Sinal. Então, e ele fala muito do que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer edição. Né? O principal é a questão da narrativa, do fluxo da narrativa, e não a continuidade. Porque às vezes a gente percebe a continuidade porque você está vendo o material o tempo todo, mas para as pessoas, se a história está contando, se a história funciona, as pessoas não se tocam. Foi isso que ele falou, assim, que se cortasse assim ia ficar estranho, então a gente deixou como ele achou melhor. Né? Pessoal aí, alguém gostaria de ter uma curiosidade? Eu queria perguntar pro... Desculpa, eu vou te chamar de ator, que eu não lembro seu nome. Fábio. Fábio, foi sua primeira experiência com atuação? Você já é ator? Como é que foi participar dessa produção? Com audiovisual foi minha primeira experiência. Eu faço teatro há uns 3 anos, sou estudante de teatro.
Mas foi a primeira experiência que eu tive com audiovisual e foi bem bacana, porque são linguagens bem diferentes. O teatro é mais expansivo, mais para fora. E o cinema ele tem o áudio é mais introspectivo, você tentar fazer menos e mostrar mais fazendo menos. E foi bem legal, foi uma experiência bem legal. E isso de faz de novo, pega de outro ângulo, faz de novo, é meio louco assim para quem está acostumado ao processo de teatro, ensaia, depois você faz tudo de uma vez, né? E aí você vai fazendo picotada, e vai pra frente, depois volta pra trás pra fazer, porque já tá no mesmo ambiente, né, na mesma sala. Não, depois vai pra cozinha e foi uma parte da cozinha. Foi bem gostoso essa experiência. Legal, legal. Algum conselho pro pessoal da T8? Não se matem. Boa. Calma, pensa 3 vezes. Querer matar, esganar o outro. Então, tipo, na T7 só tem um. Mas é isso, mas valeu a pena. Bom, a gente agradece. Mais alguma questão, pergunta? Oi? Desculpa, é uma curiosidade, pergunta idiota, mas o que ele morreu exatamente? O remédio vencido ou palpite no coração? Então, assim, a minha ideia é que ele ficou tão feliz que ele ganhou na loteria, que ele teve um infarto e morreu. Mas aí teve o pessoal mesmo do grupo falando, ele morreu porque ele tomou um remédio estragado e fez efeito retardado. Dúvida, né? Mas isso daí... Eu achei que fosse bem forte. Faz mais sentido. É isso. Tanto que ele ficou contente que ele morreu. Obrigado. Obrigado. Agora tem tantas pessoas que fizeram, eu não sei, quer dizer. Mas na hora de falar, correu tudo, né? Não sei, aí de repente algum de vocês quer aproveitar, falar um pouco da experiência, não sei, quer dizer. Não, eu achei super legal. Da coisa, não sei, Foi bacana a experiência com a concisão, assim, né? O que a gente pode falar, sem usar palavra nenhuma, em 1 minuto só, e dentro daquele espaço, né? Tem que fazer algo, por exemplo, trabalhar com a limitação é um ingrediente interessante para essa coisa da criatividade, assim. Você produz uma certa tensão, que eu acho que é interessante para essa criatividade, né? Colocar determinados tetos, assim, tem que ter até 1 minuto, não pode ter diálogo, tem que ser nesse espaço. Acho que é interessante. E ao final desse processo todo, quer dizer, deu uma sensação de que, identificamos aquilo, porque no fundo a ideia mais ou menos desses exercícios iniciais é enfrentar as dificuldades, né, dentro de algo extremamente limitado para depois vislumbrar o caminho que você tem que seguir para tentar corrigir ou fortalecer as dúvidas, as questões, aquilo que de repente vocês sentiram mais falta, quer dizer, mas eu acho que o resultado, e é um resultado parcial, não estão todos aqui ainda, né? Não. Mas eu acho que tem coisas bem interessantes aqui, né? Então, eu não sei, eu acho que é bem... Eu não tinha visto ainda, né, o projeto, né, o que foi efêmero, na Noite de Quino, né, que eu acho que é impressionante, quer dizer que quando eu saí de lá eu falei, putz, a coisa ainda estava tão imberbe, tão no início, né? Eu falei, isso não vai sair nunca, né? Então, Milton, posso cometer uma indelicadeza? Pode. O Milton saiu para ir para o Cineclube e eu estava no Cineclube... Desculpa, eu acompanhei vocês e fui encontrar o Milton depois. Aí o Milton chegou para mim e falou, e aí, saiu alguma coisa? Eles estão bem? Eu falei, não, saiu, Milton. Eles conseguiram gravar, conseguiram fazer. Porque não, a impressão que eu tive foi, nossa, as coisas... Porque era uma história muito complicada, né? Tinham várias situações para ser contado num intervalo de tempo muito restrito, né? Então eu acho que isso foi bem interessante. Quer dizer, alguém gostaria de falar um pouco da experiência ou perguntar para um dos realizadores aqui, porque todos vocês são realizadores, de certa forma, né?
dos curtas da T8, né? É difícil até, como tudo tinha que ter 1 minuto, né? Para quem não sabe do processo, esses curtas finais tinham que ter 1 minuto, então os créditos é Jornal Nacional, né? Passa, então mal a gente não consegue identificar quem fez o que, né? Mas a ideia era mais ou menos essa mesmo, quer dizer, ter essa... Isso é editar mesmo, né? Tem que esse- cortar a cena. É terrível. Quando a gente vai produzir, vamos filmar, fazer o roteiro, tudo, a gente acaba acumulando muito material, fazendo toda uma história. Aí a parte que chora, a edição, aí corta. Não corta não, vai cortando, Nossa. corta. Aí tem um momento que a gente acha que vai ficar até sem sentido. Fala, cara, não pode cortar essa parte. Por isso que eu acho que foi uma sacada essa última. Um que nós fizemos é do Amigo Morto, né? Que a gente estava fazendo. Na verdade, o primeiro nome era o aniversário do meu amigo morto. Mas aí a gente mudou pra. Qual o nome? Amigos para sempre. Amigos pra não para- entregar logo de cara que o cara tava morto. Aí a sacada foi, no final, uma sequência de fotos. Melhor do que cenas. Cenas demorariam mais. Eu acho que foi uma sacada. Porque o make-off que ele fez ficou muito mais legal do que Amigos para Dos cortar. 3 curtas, eu fiz 3 making-offs também. E fiz uma versão mais extendida. Eu acho que depois uma coisa que a gente precisa ver é a questão da versão estendida, quer dizer, ver a versão, né, eu acho que não é, de novo, a ideia era fazer dentro de 1 minuto, mas nada impede que você pegue esse material e trabalhe e tenha uma versão, Eu né? adoro jogar fora tanto material. Falei, não, vou fazer uma Porque versãozinha aqui. Porque eu acho que a grande dificuldade, no fundo, uma das coisas a ser aprendidas é que se o projeto inicialmente não tem 1 minuto, vai ser difícil você colocar isso em 1 minuto. Então você tem que pensar numa ideia que seja possível de ser trabalhada em 1 minuto, né? Se você tem uma ideia que leva 5 minutos e tenta condensar em 1 minuto, é muito pouco provável que você seja feliz nesse processo. Quer dizer, O nosso processo foi bem leve, porque o nosso grupo era eu e ele, a gente falava, mano, vamos fazer isso? Vamos. Puta, vamos. Não, mas- Aí não tinha discussão, a gente falava, é isso, mas teve mais gente que ajudou, porque uma hora vocês dois... Teve eu e ele, e o Maurício ajudou a gente no primeiro dia, aí depois ele foi pro leste europeu. Aí depois a gente se virou com o celular e vamos pra cima. Nossa, Aí, o processo foi tão chato assim, o cara foi pro leste europeu, 1 dia! Meu Deus Ele do já tava céu. com viagem marcada e ele falou, ó, posso ajudar aí vocês, tá falando, então você ajuda a gente no que der. Aí beleza, Porque eu depois... digo que tem uma hora que tem vocês dois juntos, então alguém tem um terceiro pra filmar. Não, tá eu e o irmão dele, ele tava na câmera. O morto era o meu irmão. O morto era o irmão dele. Aí ele ia pra câmera e tal. E aí a gente fez esse processo, tipo, vamos fazer isso? Vamos. Vai dar certo? A gente vê na edição. E aí ele meio que já edita e falou, meu, faz um take assim, que aí depois eu lá me vira. Então a gente fazia já mais ou menos o que a gente queria e fazia. Meu, usamos a luz do dia, pra não ter que ficar usando 1000 luzes. Aí abdicamos dos professores, a gente não queria usar auxílio de professor, porque a gente falou, vamos errar mesmo, dane-se. E o professor já explicou, se a gente ficar pedindo ajuda do professor lá, eles vão acabar fazendo pra nós. Então, vamos fazer longe dos professores. Tanto é que o Edu falou assim, vê um dia que vocês querem a nossa ajuda. Eu falei, nenhum. E aí a gente falou, deixa, vamos errar, se errar é bom e tal. Aí a gente fica assim. Eu acho que essa é a vantagem desse E a programa. gente se divertiu muito, pelo menos. Tem alguém do Poieses? Ah, que pena. Então é uma pena, né, que de repente essa iniciativa do Poieses talvez... Inclusive, uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci no começo, eles tinham que trabalhar em cima da peça do Édipo Rei. Imagina a dificuldade disso. Eles leram todo o texto, e tinha toda a dificuldade deles, assim, quanto pacientes, ainda ler o texto para adaptar e eu lembro, até comentei contigo, né? Eu acho que eles fizeram legal como eles conseguiram fazer a tragédia, né? Adaptar a tragédia para a vida deles, né? E dos curtas, quem mais teve curto exibido? Ali vocês? Né? Não dá pra perceber o Del. O Álvaro. Uma coisa Onde? nossa foi que, tuas aulas foram uma grande inspiração, porque a gente aproveitou para uma ideia que a gente tinha desde o início, era um deles ser expressionista, né? Não para sacar que é o história, eu falei história do Michelangelo, né? E o outro é como se fosse, a piração é um faroeste do princípio de cinema. Então a gente picotou ele inteiro para ficar errado mesmo, o fato... Ele é estourado mesmo, só que o problema é que ele amarelou tudo, né? Mas o Homem do Sul ele já era Problema amarelo. do cabo. Passei 1 hora tentando resolver, mas não resolveu. Bom, nós vimos, né?
vamos revê-los novamente, provavelmente no ano que vem, talvez com outros ainda, né? E aí a gente pode ver com a cor correta, original, mas já deu para... Né? Deu pra dar risada. O da Paranapiacaba, tem alguém aqui? Foi todo mundo foi embora. Exatamente. Não, Alan! Ô, Gabriel! Eu cheguei atrasado, se eu saísse agora ia ser sacanagem. Mas então fala um pouco da experiência desse... Putz, foi tão complexo e colaborativo que até eu acho até meio estranho falar alguma coisa sozinho, mas foi uma experiência legal porque a gente teve várias limitações e teve que filmar longe e carregar equipamento e a equipe e tal, foi bem legal. Não sei muito o que falar, gente. Alguém tem alguma dúvida quanto que acho que é mais fácil, assim? Ou não? Quantas Tem. locações diferentes, Ana? Então, não foram muitas. A gente filmou em Paranapiacaba, a maior parte dele, e alguns pedaços num parque lá em Mauá, que eu esqueci o nome, porque a gente tava com problema de achar o abismo para filmar a cena do suicídio. E aí tanto é que a gente acabou não achando um lugar legal e acabou tentando fazer meio nesse esquema de elipse aí para não revelar nada e filmando com cuidado para não escapar outras coisas assim. Mas acho que até que ficou bom. Quando a gente captou, a gente falou, putz, a gente vai ter que fazer isso de novo, porque não ficou bom não. Mas a montagem o Vitor deu um trampo lá, ficou legal pra caramba. Visualmente, acho que tem... Bom, Paranapiacaba, você lá dá é muita demais, sorte no dia que lá é você filmar, demais. porque Lá é demais. Não tem o que fazer lá. tá maravilhoso. Não tem como errar. É muito bonito lá. Tinha uma pergunta. Quantos dias demoraram para fazer? Porque você vê que foram vários locais diferentes, né? Então, e a gente filmou na praia também, é verdade. Então, a gente foi um fim de semana pra praia, porque a gente tava procurando um lugar pra rodar. Mas aí tava a equipe inteira, então a gente já fez no dia que a gente fez mesmo, né? Porque a gente tava tentando achar uma pedreira lá que tem lá em Itanhaém e tal, pra filmar lá e tal. A gente acabou não achando, mas já tava na praia, já rodou as da praia. Aí um outro fim de semana a gente fez em Paranapiacaba e foram dois fins de semana. No dia de Paranapiacaba mesmo a gente matou tudo, eu acho. Foram 2 fins de semana só. Não foi tanto assim. Não. E a edição durou muito tempo? Como é que foi esse processo? Porque parece, acho que tinha uma riqueza ali de imagem, deve ter sido um pouco... Tem bastante coisa, né? É. Bastante material. Então, é que o Vitor ele decupou direitinho, então a gente já fez exatamente, a gente já estava mais ou menos com uma ideia de montagem na cabeça, porque para ter relação com o poema dele, né? Com o monólogo lá. É o poema do Vitor. É. Então a gente decupou baseado já no poema. Então a montagem ela ficou... Ela já tinha mais ou menos um padrão pré-estabelecido. Mas, cara, foi rápido. Foi muito rápido, sei lá. E 3 dias e aí depois que a gente assistiu e tal, aí deu mais uma revisada. Mas foi tranquilo E também. esse processo de querer gravar esse poema, como é que foi que chegou a ideia de gravar? Se ele chegou, mostrou o poema pra vocês, vocês compraram a ideia? Ele chegou com... Ele falou, a gente podia fazer alguma coisa, né? A gente, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu tenho um texto meu aqui e tal. Será que dá pra gente fazer e tal? Eu falei, vamos aí. Aí foi juntando o pessoal na sala lá. Era isso que eu ia falar, esse projeto, esse filme não é um filme que foi proposto pela escola. Foi logo quando eles chegaram, aconteceu exatamente isso. Vocês se reuniram Foi nas primeiras semanas, isso, né? e já montaram um grupo e foram gravar, que é muito legal. Doideira. Alguma questão sobre algum dos outros curtas? Vocês querem aproveitar e... Eu queria, sabendo que seus colegas estão aqui. eu queria perguntar, principalmente pro pessoal da turma 8, o que vocês acharam dessa multiplicidade de visões, porque são muito diferentes exercícios de 1 minuto, né? E vocês, acredito que um não viu um dos outros antes de ter visto aqui. O que vocês acharam dessa multiplicidade?
ideias são incríveis. Adorei. Engraçadíssimo. Tinha humor, tinha drama, tava tudo muito bem contado por 100 minutos. Eu achei excelente, qualidade. Parabéns. Mais alguém? Não? Vocês gostaram de fazer esse exercício nesse formato? É legal, porém difícil. Podia ter mais minutos da próxima vez. Diálogo. A vontade era de fazer mais tempo, né? De ter algum diálogo. Algum diálogo. Mas não deixou, depois que faz, que vê que dá certo um minuto, assim, não deixa de ser... Você se sente muito bem, assim, fala, nossa, dá pra fazer, nossa, a gente consegue, assim, pouco tempo também, né? E no nosso caso, os horários eram difíceis, né? De encontro pra gravação, assim. Mas depois que vê que dá certo, não deixa de querer o próximo já, né? Mas acho um exercício muito necessário, porque treina exatamente o nosso olhar em condensar o que a gente quer contar em apenas imagem e som, claro, mas numa maneira concisa e objetiva, e treina o nosso olhar exatamente para a gente não pensar de que a coisa está subentendida. Não, quando você quer contar uma coisa que é sua para o outro, você tem que pensar que a pessoa não faz ideia do que você está querendo contar. Então essa ideia que está um pouquinho incubada dentro da gente de que, não, isso aí a pessoa vai perceber que estava falando no celular. Não, não vai perceber. Se você não mostrar que estava de fato falando ao celular, por exemplo, a pessoa não vai saber que era. Então condensar isso foi muito difícil, mas muito preciso, muito necessário. O que aconteceu no efêmero? A gente achou que botar 1000 ideias lá dentro, que vai conseguir contar 2 histórias paralelas, e a gente não foi feliz. Não foi feliz no final, gostei do resultado, mas a gente não conseguiu atingir esse objetivo da clareza. E com esse exercício a gente teve que treinar o olhar e pensar muito mais, de uma maneira muito mais afinada nesse sentido. Então foi muito legal, gostei bastante. Eu acho que mesmo quando as coisas não dão certo, é instrutivo, porque se você parar para pensar por que não deu certo, né? Uma das coisas pode ser exatamente essa, quer dizer, às vezes uma história que não dá para ser contada em 1 minuto, você tenta colocar em 1 minuto, porque realmente as coisas não funcionam. Ou de repente talvez o modo que você optou por contar essa história. Então eu acho que isso vai ser uma tarefa para o nosso início do próximo semestre, né? Que a gente aí espera que todos já estejam prontos, quer dizer, a gente vai rever todos, discutir, né? E dar prosseguimento ao curso. Antes da gente finalizar, mais alguma outra? Alguém quer fazer uma derradeira questão sobre qualquer assunto pertinente ou impertinente? Se for impertinente, qual foi o muro que vocês picharam em Paranapiacaba? Não foi. Então, na verdade. Não foi? Aquele foi na praia. Tá. Com uma pedra, né? Uhum. Um muro embaixo de um quiosque lá. O quiosque já tá lá estragando a praia, a gente foi lá. Eles já foram estragar o quiosque. A vingança. Tá bom. E acho que faltou também, acho que do trabalho que vocês fizeram no Ouro Preto, das fotos. Se o Ouro Preto quiser comentar agora um pouco desse processo que você viu, tá certo que não com as cores corretas, né? Mas... nem a narrativa completa. Mas é um exercício bacana nesse sentido. Ele está integrado às outras propostas, só que ele é mais radical ainda, né? Ele não é para você ficar contando historinha, porque as imagens já dizem as coisas, né? Mas para a gente ter domínio dos elementos que compõem cada imagem. A fotografia é o elemento mínimo que compõe um filme. E como elemento mínimo a gente tem que saber do que ele é feito. Quais são os elementos que estruturam e compõem uma imagem. Para fazer 2 em sequência, você tem que saber de uma. Essa construção está ligada a essa estrutura. Basicamente, ela não necessariamente vai contar uma história a priori. Ela vai ser contada de qualquer maneira, na medida em que ela obriga a inter-relação entre elementos, de uma imagem para outra. Isso é um super exercício para olhar, não é para você entender o que é luminosidade, né? O que é luz, o que é imagem, né? Como é o movimento na imagem. Isso tudo são condições que estão postas ali. O que é um único elemento, que é difícil da gente descobrir.
A gente é super mal educado em relação à imagem, mesmo vivendo na era das imagens. Não é? As pessoas acham que um é um monte. Um é um. E às vezes precisa descobrir que um é um. Não, e às vezes é Porque difícil pensa você que fazer um é um, monte. né? Fazer... A nossa educação é muito barroca. Ela é extremamente literária. E a gente faz cinema. Cinema não é literatura. Não é a historinha. É tudo que não é. Não é? E nisso esse exercício ele é muito objetivo. Nesse sentido, para a gente adquirir domínio na construção da imagem. Foi o que eles desenvolveram. Todos fizeram narrativas incríveis. Alguém quer aproveitar, de repente, perguntar a respeito, né, desses exercícios em específico, ou né, alguma curiosidade, ou de alguma foto de algum colega que vocês viram, que vocês queiram aproveitar e fazer essa indagação. Tá certo que vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, né, pessoalmente, mas de repente uma questão... Não sei, mais alguma... Eu só queria fazer uma observação. No primeiro curta que passou no Checkmate, o que eu dei pause, na realidade aquele curta ele foi feito quase como um acidente. O grupo gravou, o grupo é da turma 7 gravou no primeiro, eles começaram em 2014, né? Eles... 2014, né? Isso. Esse curta foi... Era a ideia do curta de 1 minuto de um dos grupos. Só que a pessoa que ficou com os arquivos perdeu tudo. Apagou, perdeu tudo. O grupo ficou bravo, quase deram pancada na pessoa. E aí eu estava organizando os arquivos da escola e achei alguns arquivos. E aí mostrei para um dos responsáveis do grupo e ele falou, pô, será que dá para montar? E aí foi feita essa montagem. Entendeu? Por isso que ele é meio até desconexo, porque falta assim, 90% do material foi perdido. 90%, quase mataram o rapaz. E tem algumas cenas até de making off ali, que eles ainda estavam ensaiando e a pessoa estava gravando e tal. Eu tô contando essa historinha porque, primeiro, tenha cuidado com seus arquivos. Segundo, nada está totalmente perdido até você achar algum arquivo. Porque mesmo assim, tal qual o Lopreto acabou de falar, o Milton ensina, você tendo as imagens e sabendo o que você quer contar, não é tão difícil nesse caso você estruturar uma narrativa. É isso. É importante, né, lembrar disso, porque parece que um dos temas recorrentes foi do efêmero, né? Nessa mostra, coincidentemente, várias, né, das histórias trabalhavam um pouco essa questão. Então a gente tem que... acho que isso é talvez um dos temas mais atuais, né? Acho que, de certa forma, isso se reflete um pouco, se pudesse pensar alguns temas em comum. Eu acho que talvez esse do efêmero, do fugaz, né, a gente possa fazer esse destaque. O Gabriel aconteceu isso ontem, né? Ele estava editando ele. Cris, o filme sumiu, o que eu faço? Eu não sei. Eu já tinha editado, eu já tinha exportado e eu fui procurar no computador os 2 últimos que eu tinha exportado, que eu editei tipo 4 ontem. Eu, o Douglas e com a ajuda ainda do Bruno. Daí a gente ficou sentado lá na escola editando e depois que a gente terminou de editar, eu ia exportar pra passar no pendrive, pra eu conseguir chegar em casa correndo de bike e conseguir mandar pro grande. Inclusive ele tá querendo me matar, ele só tá com essa cara. Eu não tô querendo te matar não, longe de mim. Longe de mim. Então daí a gente perdeu 2. Daí eu entrei no Final Cut e tava 1 ainda. Daí eu exportei ele de novo, passei pro cartão e fui entrar de novo, fiquei procurando. O Final Cut era um pouco diferente do meu. Eu fiquei caçando, não achava. Daí voltou o amigo meu que tinha saído, tinha esquecido um negócio. Daí ele falou, você já tentou clicar aqui? Eu já tentou clicar aqui? Ele ficou do meu lado, meus dois em choque, no monitor. Depois ele aqui, eu cliquei e tava lá. Eu consegui exportar de novo. A gente tem que tomar cuidado com o digital, às vezes engana. Né? E o Timóteo entregou hoje às 14h10, um pouquinho antes da van sair, ele chegou correndo. Isso assim, porque ficou negociando até as 11h30 da noite de ontem. Mas não dava mais tempo. E ele tava ele mandar pra mim. Daí hoje ele conseguiu chegar assim, suando, mas ele entregou. Aí eu falei, vamos tentar passar, deu certo. E ele não tá aqui? Ele tava com um trabalho na casa dele, aí ele não veio, mas ele foi correndo assim.
Só pra esclarecer a fala do Gabriel, eu não quero matar ele. Ele só me fez ficar até 1 da manhã acordado. E ainda um dos 4 foi corrompido. Foi. E ele ainda tem a cara de pau de 11h30 da noite e fala, você não pode fazer nada? Posso dormir. Eu falei, posso tirar ele da programação. Tá feito. Não, mas vai ter outra oportunidade. Isso a gente pega com a cor correta. Correto. A gente gostaria de agradecer a todos vocês. Acho que dá um parabéns, né? Acho que, vai lá. Pergunta quem quer ver o show. Ah, o Silvio Santos. Ah, do Silvio Santos. Quem gostaria de... Ela vai conseguir depois. Não, então tem alguns aqui que eles deram para alunos, mas se vocês nem todos forem, acho que dá para. Mas tem hora pra entrar? Eu acho que esse teria as 8, mas eu tô olhando aqui, eu acho que não. Eu pergunto lá se a gente pode entrar agora. Quem vai querer? Pode contar para ver quantos vão faltar. Esse amigo também? É, se puder. 2, vocês vão querer? É pra hoje? É agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só Pega nota isso aí. Não sei, mas quantos tem? Ah, tem 20? Ah, então tá sobrando. Então tem 20. É que tem que ser pago a hora, né? assim que a gente sair, a gente já sai. Quem que tá na Kombi? Ó, primeiro para os alunos. Cris. Sim. Gabriel. O cabo dele, vocês reclamam da escola, que eu fico mexendo lá. O cabo aqui, ele já tem problema de transmissão. Quando você bota no Não, mas sabe, mas pelo menos, eu acho que foi uma distorção. Algumas imagens foram bonitas. Você tá aqui. Pessoal, peraí, vai ter um fecho aqui. Aí o Milton vai fazer uma fala. Povo. Milton vai fazer uma falinha de tchau. Ah, é? Bom. Você não vai uma falinha de tchau pra fechar o ano, então pô. Você já volta aí correndo? Tem que ter a foto, Bom, eu tiro, todo mundo pra cá. Mas deixa o Milton falar. Bom, então vamos aproveitar, já adianta, vem todos para cá. Mais uma vez gostaria de agradecê-los. Vamos tirar uma lembrança do momento. De certa forma, todos vocês são mais ou menos realizadores nesse momento, né? Ui, tá bonito. Não, eu tô olhando. Isso significa que você é feio normalmente? Vai lá. Doeu. Vocês estão filmando também? Não. Se você puder me ajudar a segurar a filmadora. Vou ter que ir mais lá pra trás. Só segurar e apontar. Deixa eu já tirar o zoom. Deixa eu ver se eu tirei. Tá sem zoom nenhum. Fico filmando lá, a moçada? Mas aí você não vai sair. Eu me coloco depois. Você coloca via Photoshop. Bom, então, né? Boas festas. Cris, encerramos o semestre ou temos mais ainda algum encontro? Segunda-feira no Red Light às 7h30 pra beber, pra dançar, todo mundo lá, hein? Peraí que agora é pro onde? Vai pra outra galera também isso aí. Agora, peraí, pro onde? Você também deixou sem zoom nenhum, rapaz. Peraí, calma. Aí. X. Gente, vocês estão tão desanimados. Pode ser uma foto tipo... Ânimo! Um, dois, três. Não, tô salvando aqui ainda. Oi, 1, 2, 3 aí.
Tá paradinho ou não? O que eu faço? Paro, já acabou. Agora a gente para.